E aí, meus queridos, paz do Senhor, meus queridos. Quero estar trazendo aqui um vídeo meio rápido, não muito, tá? Mas eu vou tentar ser mais objetivo, vou tentar ser mais simples possível, dentro daquilo que eu já tenho falado em outros vídeos, né? Eu andei assistindo alguns vídeos, né? Eu consigo entender o que eu falei, até porque eu elaborei isso, né? Minha mente, com a ajuda do Espírito Santo, eu consegui elaborar isso, eu gravei os vídeos, mas de repente, eu tive conversando com algumas pessoas, né? Enquanto eu gravei esses vídeos, né? E a gente sempre tivemos o mesmo pensamento. A gente consegue ter uma boa parte do Apocalipse na nossa mente. A gente consegue encontrar na nossa mente uma certa linha do tempo. A gente consegue organizar na nossa mente o significado, os símbolos e os acontecimentos escatológicos, tanto espirituais quanto literais ali dentro. Mas na hora que a gente vai abrir a nossa boca, quando a gente vai falar daquele assunto ou tentar explicar num áudio, tentar explicar numa gravação de vídeo, que é mais difícil ainda, a gente não consegue trazer para a nossa boca aquilo que está na nossa mente. Tão bem organizado na mente, mas na boca sai diferente, né? Então a gente não consegue transmitir a ideia. Então hoje a intenção, o objetivo é simplificar aquilo que eu já falei em outros estudos, em outros vídeos, tá bom? Diz assim o texto, Apocalipse 7, versículo de número 1, né? Aqui vai falar do selamento, né? Depois disto, vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, conservando seguros os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. Então vamos lá. Então hoje, esses eventos acontecem, mas eles são espirituais, né? Eles são espirituais, né? Esses 4 anjos, né, é a representação da igreja nos 4 cantos da terra, né? É o evangelho sendo pronunciado, entende? Então tem juízos, tem sentenças, tem absolvições, né? Tem misericórdia, tem perdão, tudo contido aqui dentro, né? Tudo aqui dentro desse pequeno trecho. E esses 4 anjos, né, que são a representação da igreja, né, na sua plenitude, vai chegar um tempo que isso vai se tornar literal, tanto não os 4 anjos, tá? Mas sim aquilo que as 2 testemunhas, aquilo que a igreja vai estar falando, entende? Ela vai acabar de falar, já vai ter um cumprimento na sua literalidade e não mais espiritual. Hoje a gente fala do evangelho, a gente lança semente, muitas dessas sementes a gente não sabe onde ela vai parar, em qual coração que ela vai brotar, entende? Um exemplo aqui, eu conheci uma pessoa recentemente, o irmão Luciano. Ele trabalha na mesma profissão que eu, né? A gente, de vez em quando, a gente troca algumas informações dentro da área da construção, experiências de pedreiro para pedreiro mesmo, e a gente joga para dentro das escrituras, né? As nossas experiências e aquilo que Deus tem falado conosco. E esse irmão estava falando para mim uma coisa interessante, né? Ele é um homem que se formou em teologia, né? Não essa que nós falamos hoje, aquela teologia paga, aquela teologia cheia de regra, aquela teologia que é muito difícil, né? Ela passar pela aprovação do Senhor Deus, né? É uma teologia muito... Eu nem sei usar o nome, né, para falar aqui, e para não falar palavrão também, né? E o interessante é que ele estava falando para mim, que hoje ele se reúne na casa dele para dar estudos, né? Ele reconheceu que existe o ministério das 2 testemunhas, ele aprendeu sobre as 2 casas de Israel, ele aprendeu através da transição de alianças e tantas coisas profundas, né? Assistindo os meus vídeos, assistindo o vídeo do Pedro, do Luiz, do pastor Felipe e de tantos outros irmãos, Tiago Tis, tantos outros irmãos que estão aí gravando sobre esses assuntos. Então ele conseguiu absorver muita coisa boa, né? E essas coisas boas que ele conseguiu absorver, né, destruiu, aniquilou toda aquela teologia que ele tinha se formado. E ele estava conversando comigo, né? Poxa, vocês quebraram eu, né? Na brincadeira dele, é claro, e na sua humildade, que é mais importante, né? Que eu no momento que eu estava conversando com ele, eu até correu algumas lágrimas aqui, né? Por ouvir a humildade dele, né? Eu gostei muito, né? Eu achei muito interessante. E hoje ele, né, tem
faz reuniões na casa dele, e também ele está com um programa numa rádio, né? Anunciando o evangelho numa rádio, né? Então veja só que interessante, né? Eu tenho poucos inscritos, né? Dos poucos que eu tenho, só 10% que acompanha, que ouve, né? Que está ali comentando, tá interagindo no canal, conversando comigo de vez em quando, seja lá nos comentários, seja no meu WhatsApp e tal, né? E aí a gente fica pensando, poxa vida, uma palavra linda dessa, né? Revelada, né? Não trazendo glória para mim, não achando que eu sou bom, que eu sou mestre, que nada disso, querido. Estou falando da grandeza da palavra, né, que está escondida, entende? E aí a gente traz uma palavra dessa, a gente não consegue atingir muitas pessoas, né? Uma multidão, vamos falar assim. Mas às vezes a gente atinge um irmão igual o Luciano, por exemplo. E aí o que ele recebe, ele absorve, ele vai transmitir numa rádio, por exemplo. Quantas pessoas ele não vai alcançar? Está alcançando, na verdade, entende? Então a gente não sabe o tamanho da ferramenta que nós estamos usando, entendeu? Eu, Márcio Eleutério, eu estou com a minha espingardinha de pressão, entende? Um outro irmão, meu parceiro, Luciano, ele também está com uma espingardinha de pressão lá na casa dele, né? Ele está pretendendo abrir um canal logo, né? Assim que ele tiver tempo, porque ele tá corrido a vida dele. Mas ele disse que, né, agora sim, olhando para a plataforma de uma rádio, por exemplo, ele está com uma metralhadora na mão, entende? Ele está com um canhão, ele está com uma bazuca, né? Porque ele vai alcançar muitas coisas, né? Muitas pessoas, entende? Então são coisas que acontecem que a gente não consegue ver o alcance que é o evangelho, entende? Ou melhor, né? Que é o Espírito Santo é quem vai convencer, entende, querido? Então de repente você está começando com o canal agora, tá assim, sabe? Celular igual o meu, né? Vira e mexe, não tem memória, tem que ficar parando o vídeo, tem que ficar cortando, grava um pedacinho aqui, leva em casa, coloca no computador, aí traz de novo, vem cá, hoje eu vou gravar mais um pedaço. Grava mais um pedaço, leva, coloca no computador, descarrega, traz de novo e vai. Então aquele trabalho, sabe, árduo, entende? Aquela dificuldade para gravar, querido, né? Eu tenho atravessado esse momento, entende? Mas não é por isso que eu vou parar, né? Não é por isso que eu vou desanimar, entende? Mas, então, querido, o alcance dessa palavra, o alcance dessa profecia, hoje ele é espiritual. A gente não consegue ver a literalidade do alcance, entende? Mas haverá um dia que a gente vai conseguir enxergar. A gente vai falar hoje e amanhã a gente vai ver acontecendo. Entende? Galera, né? A partir de hoje não vai mais chover, né? Pode estar nublado o tempo, entende? Pode estar trovejando, relampeando, sabe? Aquele temporal assim, se fala, ó, a partir de amanhã não vai chover, né? Quem se arriscaria a falar uma coisa dessa, né? Se não pelo Espírito de Deus. Se amanhecer o dia, olhar o céu tá limpinho. Porra, vai se cumprir. Outro dia você abre a janela, opa, não vai chover. E passa o tempo, você vê a profecia se cumprindo, entende, querido? Coisa fantástica, né? Parte literal. Então aqui, querido, Apocalipse 7:1, né? Deus está dizendo, né? Melhor, né? Vou ler o verso 2 para me contextualizar agora. Vi outro anjo que subia do lado do nascente do sol, ou do oriente, que é a mesma coisa, né? Clamando com grande voz, ele tem o selo do Deus vivo, clamando com grande voz, dizendo aos anjos, né? Aqueles que foram dado o poder de não danificar a terra, o mar e as árvores, né? Que no caso, esses 4 anjos, né? Que estão nos 4 cantos da terra é a totalidade da igreja, né? É a igreja aqui, né? No caso. E aí, ele está dizendo para eles, né? Não danifiqueis nem a terra, nem o mar e nem as árvores, até a gente selarmos, né, na testa os servos do nosso Deus, né? Então, enquanto a gente não ver acontecer danos na terra, no mar e nas árvores, né? Significa que não houve selamento, significa que a plenitude dos gentios não entraram, significa que está tendo ainda possibilidades de se converter ao Evangelho de Cristo. Está tendo ainda possibilidades desta semente do Evangelho entrar no teu coração, no coração do outro, e fazer com que ele se converta e ele venha fazer parte desse trabalho lindo. Entende? Só que agora eu quero ler um texto em Apocalipse 8, versículo 7, que vai falar do primeiro toque de trombeta. O primeiro anjo tocou, que é a igreja também, a trombeta. E houve saraiva e fogo de misturado com sangue, e foram atirados para a terra. Foi então queimada a terça parte da terra, das árvores e também de toda a erva verde. Segunda trombeta. Vai danificar o mar, né? Não que a segunda trombeta seja um evento isolado. Na verdade, já foi falado na primeira, né? Porque o mar vai se tornar em sangue, né? E o sangue já foi atirado na terra no toque da primeira trombeta, entende?
Sangue de mistura com saraiva e fogo, né? O fogo é para queimar as árvores, danificar a erva verde e árvore, né? A saraiva aqui já está falando de pedra, né? Não sei se é de granizo, o que é, mas é pedra, né? Saraivada de pedra tá ligado com pedra. E o sangue é que vai cair no mar, né? Que vai danificar as águas do mar. Ok. Então aqui houve esses três elementos, né? Mar, terra e árvores sendo danificadas. A pergunta é, quando é que vai ser tocada a primeira trombeta? A primeira trombeta é tocada quando abre o primeiro selo. Por quê? Porque o primeiro selo foi aberto. Quando o primeiro selo é aberto, o que sai? Sai um cavalo branco, né? E aquele cavalo que tem um montador, o seu montador tem um arco, né? E foi dado uma coroa. Então, já falei em vídeos anteriores, tá? Não vou repetir, né? Se você quiser ver o vídeo que eu gravei, né? Você volta alguns 4, 5 vídeos para trás aí dos recentes que eu gravei, você vai ver lá esse vídeo, né? Que significa o evangelho, né? É a igreja, né? Não é o anticristo, não tem possibilidade de ser o anticristo, embora tenha símbolos, né? Pode ter coisas semelhantes ao anticristo e tal, tudo bem, mas não é, tá? É o evangelho. Então o evangelho começou a ser anunciado, entende? Saiu para vencer. Então os cavalos começam a cavalgar a partir do momento em que Cristo sobe, né? Lembra lá que a gente leu no versículo 3, né? No 2, né? Que teve um anjo que subia do lado do sol nascente, que clamou com grande voz. Esse anjo é Cristo. Quando ele ressuscita, faz o trabalho que tem que ser feito na terra por 50 dias, né? 40, 50 dias, não lembro aqui. 40 dias, 40 dias. E aí ele sobe numa nuvem, né? Então quando ele sobe, é o anjo que está subindo. Quando ele está subindo, ele já está dando esse comando, entende? Para a sua igreja. Através do Espírito Santo descendo, selando. E aqueles que estão selados estão tendo um aviso. Não danifica mar, não danifica terra e não danifique as ervas, né? Entende? Ou seja, a palavra que vai sair da boca dos servos, desses que estão sendo selados, é só para danificar o quê? A besta, ou o sistema da besta, entende? Essa questão de preservar terra, mar e árvores, né? Toca na questão de meio ambiente, de sobrevivência. Entende? Se a igreja tocar trombeta para Deus destruir terra, árvores e mar, né, prejudica o meio ambiente. Prejudicando o meio ambiente, vai prejudicar a gente automaticamente, entende? Então, o nosso Deus, ele é zeloso, né? Até a área da questão do meio ambiental, né? Ele consegue, está escrito na palavra que ele protege, né? Ele quer proteger. Ele é a favor da proteção do meio ambiente, né? Mas os homens vão destruindo, né? Hoje mesmo os homens destroem o meio ambiente, né? E Deus não quer que isso seja destruído, que isso seja mudado, né? Aquilo que ele fez, entende? Mas vai chegar um tempo que a gente vai ter que danificar, entende? Essas mesmas coisas que Deus fez, que é para o nosso sustento e manutenção, né? Essas coisas, né? Mar, terra e árvores, né? Então Deus vai permitir em um momento de isso se tornar literal, entende? Quando chegar pela última vez, né? Quando chegar uma hora que atingiu a plenitude, né? De selados, né? E quando atingir a plenitude de selados, aí Deus permite. Porque aí os que precisavam ser selados foram selados. Agora precisa danificar quem está danificando a terra. Que são pessoas que não obedecem ao meio ambiente, não obedecem nada, na verdade, né? São pessoas gananciosas, pessoas que querem destruir aquilo que Deus fez. Então aí começa o toque de trombeta, entende? Toque de trombeta de uma forma literal mesmo, não mais espiritual. Entende? Tá bom, queridos? Então, vamos trocar informações agora. Esse anjo selado, esse anjo que tem o poder de selar e está dando ordem para os 4 anjos que é a igreja, ele está lá no capítulo 9 de Ezequiel, tá? É o mesmo anjo. Então vamos trocar essas informações. Então, queridos, quando abre o primeiro selo, já começa a tocar a trombeta, entende? Não quando Cristo ascende aos céus, mas sim quando estiver prestes para ele voltar. Então, um dos sinais que vai mostrar que está próximo para ele voltar é o toque de trombeta na sua literalidade. E o toque de trombeta na sua literalidade vai danificar terra, mar e árvores, né? Que tem hoje também um sentido espiritual. Árvores tem o significado de ser pessoas, né? Mar, nações, né? E a erva, né? Ela serve como parte de medicina, né? De cura, né?
que pertence a Deus, né? A verdadeira cura vem dele, né? Então as ervas, a medicina toca na parte de cura, né? De medicina, que é Deus. A árvore também, hoje, você pode transformar em pessoas, né? E o mar, nações, né? Então hoje, na sua espiritualidade, o que eu falo, né? Não pode, né? Amaldiçoar as nações. Não pode amaldiçoar as árvores, que são pessoas. E eu não posso prejudicar a erva, né? Porque ela serve de cura para minha carne, para o meu corpo, entende? Mas é a palavra. Do mesmo modo que eu tenho esse cuidado com a natureza, eu tenho que ter cuidado com a palavra e obedecer ela, entende? Quando eu não obedeço ela, acontece aquela sequência dos cavalos cavalgando. Vem o cavalo branco, fala, você rejeita, você não aceita. Nem na parte literal, que hoje é, né? A natureza ela é literal hoje. E nós somos espirituais. Mas vai chegar um tempo que ela vai se tornar espiritual na nossa boca, mas vai atingir a parte literal, que é o corpo do ser humano. É uma troca de informações incrível, né? É o que eu falei. A gente consegue organizar na mente, mas na hora de falar não sai aquilo que a gente quer, né? E aí a pessoa não consegue entender, receber aquela mensagem que a gente está querendo transmitir. Então, queridos, toque de trombeta está falando de abertura do primeiro selo. Quando abriu o primeiro selo, começou a tocar a trombeta. Estou repetindo mesmo. Estou repetindo. E o toque de trombeta começa com a abertura do selo, né? Nossa, meu Márcio, mas que confuso, que confusão, né? Mas a gente queimou as árvores, danificou a terra e prejudicou o mar, né? Entende que, então, essa danificação que está acontecendo na terra, esses três elementos, né? Terra, mar e árvores, né? Foi falado lá no início, né? Para os 4 anjos, que é a igreja, entende? Cristo está falando para a igreja. Enquanto a gente não selar toda a galera, enquanto não se completar os 144 mil selados, né? Totalidade do corpo de Cristo, não soltem esses ventos, não profetizem, não toquem trombeta. Quando a gente terminar de selar esse grupo de pessoas, aí vocês podem começar a tocar trombeta. Porque quando vocês tocarem as trombetas, terra, mar e árvores serão danificados. Entende? Então, na abertura do primeiro selo, a igreja já está tocando trombeta, entende? É lógico que tem todo aquele período para a gente entender, né? Dos 4 cavalos cavalgando, né? Desde o início que Cristo ressuscita, ascende aos céus, dá autoridade para a igreja para pregar o evangelho, entende? E os 4 cavalos começam a cavalgar continuamente, assim como o ciclo das festas, entende? Continuamente, até chegar um período onde isso vai se acontecer pela última vez, entende? O Apocalipse vem para literalizar aquilo que já vem acontecendo há muito tempo, né? Pessoas adorando a besta. Hoje, por exemplo, hoje nos nossos dias, a marca da besta ela é espiritual, entende? Mas existe. Entende? Existem os marcados da besta, mas é uma marca espiritual. O Apocalipse vem para literalizar e mostrar a realidade da coisa, entende? Como que funciona. E também a marca da besta vai ser obrigatória, tá? Né? Hoje a marca da besta não é obrigatória, entende? Mas vai ter um período que ela vai ser obrigatória e literal. Assim como, né, os selados, aquilo que a gente vê que é coisas espirituais, lá no Apocalipse vai mostrar que é literal, entende? Então, queridos, o objetivo aqui do vídeo é mostrar esse momento para vocês, tá? Quando abre o primeiro selo, dentro do primeiro selo você já vai ver que começou a tocar trombeta. Começou a tocar trombeta no último período, significa que o corpo já foi selado. Se o corpo já foi selado, não tem possibilidade mais de haver conversão para pessoas entrarem para o corpo. Do momento de toque de trombeta para frente, Deus vai estar trabalhando com a igreja, dentro da igreja, no corpo da igreja, né? Para trazer ali, entrar em juízo com ela, levar para o deserto, fazer passar fome, provar, refinar no fogo, né? Assim como Jesus, né? Para ter os pés brilhantes, né? Refinados numa fornalha, né? Então a igreja também precisa passar por uma fornalha para ter o seu corpo refinado, né? Como bronze, né? Polido, né? Como é os pés de Jesus. Então, meus queridos, tem um pensamento que eu estava trabalhando nele aqui para falar e ele me fugiu da memória. Então, para a gente finalizar o vídeo aqui, toque de trombeta começa na abertura do primeiro selo, entende? Embora começou já com a ressurreição de Cristo, né?
que ele foi o anjo. Eu estou repetindo, frisando, porque eu quero que você entenda, tá? Desculpa a repetição, mas eu quero que vocês entendam, porque já faz tempo, na verdade, que eu estou falando disso, né? Então, no momento que os 4 anjos soltam os ventos da terra, é o momento que a igreja, as 2 testemunhas, começam a profetizar. E aquilo que elas vão profetizar vai ter um acontecimento literal, entende? Hoje eu faço parte das 2 testemunhas. Hoje, certas coisas que eu profetizo, que eu falo, ocorrem juízos, mas eles acontecem na dimensão espiritual, entende? Quando eu chamo líderes, quando eu falo para homens que estão hoje na nossa atualidade, né? Homens que estão dando ouvido à serpente, o sedutor de todo mundo. Homens que eu chamo de ninhada de cobra venenosa, ela tem um sentido espiritual. Ela tem um sentido espiritual, ela vai provocar reações espirituais, mas eu não vou ver coisas literais acontecendo na vida desses homens, entende? Dessas pessoas. Mas eu tenho certeza que essas palavras proferidas da minha boca, que estão escritas na palavra do Senhor Deus, que eu sei o significado, eu sei qual é o objetivo, essas palavras não vão voltar vazia, entende? Esses homens vão receber juízos. Pode ser literais, acredito que é espiritual, porque ainda não é o momento de literalizar o juízo de Deus, entende? Mas haverá um momento que Deus vai literalizar o seu juízo, dentro da profecia, entende? Ele vai mostrar como ocorre direitinho, né? Por isso que vai aparecer, quando aquela estrela cair na terra, né? Que vai subir aquele fumaceiro, aquele monte de demônio, um monte de bicho, né? Coisas que parecem símbolos, né? Que a gente olha e fala, rabo de cavalo, corpo de cavalo, rosto de homem, né? Cabelo de mulher, né? Cauda no rabo, né? Gafanhotos, né? Então coisas que são símbolos para a gente olhar, porque o ferrão está no rabo daquele animal. Por quê? Porque ele fala, né? A consequência é espiritual, vai trazer morte espiritual naquela pessoa que ouviu aquele animal falando, né? Na parte espiritual hoje. Só que naquele tempo vai ser literal, entende? Assim que for obrigatória a marca, né? Assim que acontecer a obrigação de se receber a marca, essas pessoas, né, vão ver, não vão ver, mas elas vão receber na sua literalidade o juízo de dar ouvido para essas coisas, entende? Coisas mentirosas, né? Elas vão ouvir a profecia, mas vão receber o castigo na sua literalidade, entende? Em corpo físico mesmo. Então pode ser que tenha pessoas que estão me ouvindo, vai receber juízos só quando ocorrer, talvez só o juízo lá no trono branco. Talvez ela não vai ser julgada no trono branco, talvez ela ressuscite junto comigo no corpo de Cristo, mas vai ter um cargo menor que o meu. E vai se lembrar, falar, poxa vida, eu estava errado naquela parte. Por isso eu estou num cargo menor que ele, né? Veio juízo para essa pessoa, entendeu? Então tem coisas que vão acontecer na parte espiritual, não vamos conseguir ver, mas haverá um tempo que o juízo vai vir na mesma hora. Em parte literal, né? Que aí no caso vai ser o toque de trombeta pela última vez, o último aviso, tá? Desculpa a repetição, desculpa que eu fugi um pouquinho do foco, mas eu achei interessante falar dessa parte, né? É importante entender essa parte. Tem coisas que a gente fala que não tem um resultado de imediato, né? Porque tem coisas que elas vão se discernir no mundo espiritual. E a gente vai ter o cumprimento dela só ou na volta de Cristo ou só lá no trono branco, né? Não vai ter jeito a gente saber de imediato o que deu naquela palavra, né? Mas no ministério das 2 testemunhas a gente vai ver. A gente vai profetizar, vai ver se cumprir e vamos participar dos eventos. Isso é tremendo. Tá bom, meus queridos? Que Deus abençoe vocês. Espero que vocês tenham compreendido, tá? A intenção aqui, né, de mostrar para vocês, né, a abertura do primeiro selo com a relação dos selados, com toque de trombeta, que significa fechamento da porta da graça, tá bom? Que Deus abençoe vocês e até o próximo vídeo, permitindo Deus.